Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal. Desenvolva a sua percepção auditiva. Na aula de hoje nós vamos tratar dos 300 anos da música ocidental, ou seja, dos 300 anos dessa moderna música ocidental, que é o uso da escala temperada igual, né? E isso está sendo explicado, eu explico bem neste livro aqui, Iniciação Musical, esse desenvolvimento dessa escala temperada igual, que ela vai ser sistematizada por Leonardo Euler, e Bach vai trazer e vai escrever o seu cravo bem temperado. Como eu já falei anteriormente, você tinha outros temperamentos. Leonardo Euler vai sistematizar a escala temperada igual, Bach traz e faz o seu cravo bem temperado a partir da escala temperada igual. Isso aqui é apenas a escala de Dó maior e nada mais do que isso. Com isso aqui só consigo fazer Dó maior. Qualquer outra escala que eu queira fazer, eu tenho que vir buscar nota aqui na escala temperada igual, logicamente, que é a escala da afinação. E este processo já se inicia lá na Grécia com o primeiro experimento científico da história por Pitágoras. E isso eu explico bem neste livro aqui, Matemática e Música, que Pitágoras pega uma corda, divide ela ao meio e encontra a oitava. Depois ele divide a corda em três partes, ele vai usar 2/3 ativo, então ele vai à quinta, né? E depois ele divide a corda em 4 partes e vai usar 3 partes ativas, e aí ele encontra a quarta. E isto ainda é usado dentro dessa música tonal, né? E esta é a base, porque a ideia da era moderna era construir um conhecimento, mas baseado no conhecimento grego. Essa que era a grande ideia que se tinha na era moderna. Então, não é à toa que você vai encontrar dentro do conceito de música tonal, você tem a tônica, que é a nota mais importante, mas você vai ter a quinta, a dominante, e a subdominante, que é a quarta. E essa base ainda vem lá grega, né? Ainda vem da Grécia, que é o intervalo de quinta e intervalo de quarta. Na matemática vai ser 2/3 e 3/4. E isso está sendo explicado aqui neste livro, como é este processo. E essa sistematização que vem lá da Grécia, né, ela chega na Idade Média e ela vai ter um desenvolvimento significativo na Idade Média. Guido d'Arezzo vai pedir a Gregório, ao Papa Gregório, para voltar a música para as questões religiosas, que essas questões religiosas, a música já fazia parte do processo religioso na era antiga, e aí chega nesta parte da era moderna, em torno do século XI, e aí a música volta à igreja, e aí é onde vem o canto gregoriano, é este processo que dá os primeiros passos para essa sistematização da música como nós conhecemos hoje. E quem vai dar esse primeiro passo é Guido, que vai pegar um hino dedicado a São João e vai sistematizar. Isso a gente explica nesse livro, como também está explicado aqui. Essa parte que trata da relação com Gregório está explicado aqui nesse livro aqui. O direito e a música é um diálogo interdisciplinar. Então, Gregório vai permitir que Guido d'Arezzo ponha a música, agora venha com um novo formato. E aí vem inicialmente 6 notas, era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? Depois que isso vai ser tirado do hino dedicado a São João, está sendo explicado aqui e neste livro, nestes 2 livros. E era até o Lá, e depois se acrescenta o Si, vai se formar essas 7, e depois vai se acrescentando outras notas, isso já no final da era moderna, como por exemplo o Si bemol. Começa a ter uma ampliação do uso dos instrumentos musicais, e essa ampliação desses instrumentos musicais, os músicos passaram a tocar música com outros coloridos musicais, e aí vem a sistematização
de temperamentos. Aí vem vários temperamentos desiguais e vem o temperamento igual, né? Que é desenvolvido, como eu falei anteriormente, por Leonardo Ory, que traz para a música e vai escrever o seu cravo bem temperado, usando a escala temperada igual, que a ideia dessa escala foi pensar numa possibilidade em que pudesse ajustar ao nosso ouvido, porque você tinha os temperamentos desiguais e nesses temperamentos iguais se tinha a quinta do lobo, que era uma oitava que era bem desafinada. E aí a necessidade de um equilíbrio a partir das questões do conhecimento matemático e também da percepção auditiva, para que pudesse ajustar essa escala da mesma forma que se ajustou aqui o calendário. Por isso que tem esse calendário aqui no livro, na capa do livro, porque é esse mesmo ajuste que se faz aqui de um calendário que tem um mês, você vai ter um mês que vai ter 31, você vai ter um mês que vai ter 28, você vai ter meses que são de 30 dias, para poder os 365 dias eles ajustarem a cada ano. Então, houve essa necessidade, da mesma forma que houve essa necessidade desse ajuste para se formar essa escala temperada igual de 12 notas musicais. E é isso que o músico deve compreender enquanto sua memória não estiver pensando por aqui, né? Sua memória auditiva e visual não estiver pensando por aqui, você terá uma enorme dificuldade para pensar no Dó sustenido, Dó sustenido. Se este Dó sustenido não fizer parte da sua memória visual e auditiva, você terá uma enorme dificuldade. Então, o processo de atrofiamento da nossa percepção é por causa disso. Nos colocaram na cabeça que as notas musicais é a escala de Dó. E nessa escala de Dó, logicamente, não vai ter esta frequência sustenido. Se você não tiver na sua memória visual e auditiva sustenido, se você não tiver na sua memória visual isso, porque na hora que eu quero lembrar de uma nota, é como se tivesse alguém tocando, porque a minha memória visual ela vai fazer isso. Então, se sua memória visual foi construída por aqui, aí você tem uma enorme dificuldade. Então, minha memória visual foi construída por aqui, mas eu mudei essa memória visual para aqui. Então, agora eu começo a pensar no Dó sustenido, no Ré sustenido, e ele vem na minha Fá sustenido, Dó sustenido. Porque esse Fá sustenido, esse Dó sustenido está na minha memória visual. E foi isso que nos abortaram, esta possibilidade. Porque nos educaram por aqui, né? Pela escala de Dó maior. E isso é um absurdo. Educar pela escala, isso aqui é só Dó maior. Não existe essa possibilidade daqui eu conseguir fazer outra coisa além do Dó maior. Não existe essa possibilidade. Você vai para a sexta e você vai fazer a escala de Lá. E o Sol sustenido? Quando é que eu vou arrumar a frequência do Sol sustenido? Aí você vai para o ciclo das quintas, aí eu vou para o ciclo da quinta, eu vou para o Sol. E onde é que eu vou arrumar o Fá sustenido, a frequência do Fá sustenido se ela não tem aqui? E explicar um negócio desse. Outra coisa fundamental, só com isso aqui eu não consigo ter a sétima menor. E a sétima menor é fundamental dentro da lógica tonal, né? Eu vou explicar a teoria e a harmonia, aí vou dizer que a nota é isso aqui. Agora, com isso aqui eu não consigo fazer a sétima menor, que é fundamental para criar uma tensão para poder voltar para a tônica, né? Vou fazer o acorde de quinta com a sétima menor para poder voltar para a tonalidade. E isto é fundamental. Eu não consigo fazer a sétima menor de Dó, porque a sétima menor de Dó é o Si bemol. E aqui não tem a frequência do Si bemol. E querer explicar um negócio desse é muito complicado. Por isso que me explicava, eu não conseguia entender, porque não existe os conectivos.
E isto é um absurdo ser ensinado para um aluno, sobretudo dentro de um departamento de música dentro de uma universidade. Querer explicar o inexplicável. Porque é inexplicável dizer que aqui eu consigo fazer a sexta menor. Não consegue fazer porque eu preciso do sol sustenido. Aí eu não consigo dar sol. Eu não consigo fazer a escala de sol maior porque eu vou precisar do fá sustenido e aqui não tem. Aí depois vai dizer que a gente precisa sempre usar o intervalo de sétima menor com a quinta para poder voltar para a tônica. Aqui eu não consigo fazer esse intervalo de sétima menor, porque isso aqui é só a escala de dó, somente. Eu só consigo fazer tudo na música ocidental por aqui. E aí onde está? Por que os músicos tocam bem? Porque eles tocam por aqui. A técnica se evolui bem porque ela evolui por aqui. É por aqui que ele estuda. Que ele estuda tanto a escala cromática, quanto depois ele vai estudar todas as escalas diatônicas. Para você desenvolver uma boa técnica, você tem que estudar dessa forma. E a partitura também. A partitura é tocada por aqui, não é? Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer aqui uma música Marcha Turca de Mozart. Aí a primeira parte está em Lá menor e depois ela vai para Lá maior. Então a música é tocada por aqui. Onde tem um fá sustenido, você vai ter que tocar o fá sustenido. A única coisa que é construída por aqui é o seu ouvido, a sua percepção, a questão cognitiva. A nossa questão cognitiva, o nosso desenvolvimento cognitivo é construído por aqui, pela escala de dó. E é por isso que você tem o ouvido atrofiado. Então você vai ter uma técnica apurada, porque é feita por aqui. Você vai tocar a partitura bem, se você estudar bem, você vai tocar bem, vai ler bem, porque você vai tocar por aqui. Agora você vai ter o ouvido atrofiado, porque você foi educado por aqui, pela escala de dó. E aqui só faz isso, atrofiar, e você não consegue encontrar os conectivos dentro da própria teoria musical, sobretudo quando você vai explicar a harmonia, porque fica tudo caindo de paraquedas, né? Você vai dizer que vai para a sexta, aí você precisa de sol sustenido, aí aqui não tem. Aí você vai dizer que vai para o ciclo das quintas, aí você começa a de dó, depois você vai para a de sol, aí você precisa do fá sustenido, porque aqui não tem. Quer dizer, você explica o inexplicável, e é muito complicado isso. E o problema central aqui é que você e nós ficamos com o ouvido atrofiado, né? A nossa percepção, o nosso desenvolvimento cognitivo, ele vai ficar atrofiado porque a gente pensa por aqui. Nossa memória visual e auditiva, ela foi educada e foi construída por aqui. E isso é muito complicado. E depois o músico fica meio frustrado, porque ele queria tanto desenvolver a sua técnica, mas também queria desenvolver o seu ouvido. Só que o seu ouvido foi atrofiado por esse processo aqui pedagógico equivocado. E isso não se pode ensinar dentro de uma instituição de ensino superior, como eu fui educado. Isso não pode ser feito. Nós não podemos. E a imagem, e quando eu falo isso, eu fico muito preocupado com os professores. Que imagem um professor que ensinou algo assim para um aluno, depois que ele toma toda essa consciência, que imagem esse professor vai ter para esse aluno? E aí é muito importante que os professores tenham essa preocupação. Eu mesmo tenho muito essa preocupação. Que imagem eu vou deixar para os meus alunos? Passei 15 anos sem ensinar música, mas agora eu voltei a ensinar e eu ensino por aqui. Pelo menos faz uns 3 anos que eu voltei a ensinar música. E a minha preocupação é essa. Que imagem eu vou deixar para o meu aluno? E é muito óbvio saber que a música é por aqui, porque está aqui. O desenho é este aqui. Então, esta música tonal, desenvolvida por Bach e sistematizada teoricamente, especialmente ali no Tratado de Harmonia, por Philippe Rameau, depois tem Emmanuel Bach também, que foi muito importante nesse processo de sistematização dessa teoria, e aí vem outros autores, hoje estamos falando só aqueles que iniciaram todo esse processo. E aí você vem toda essa construção dessa música tonal, que este ano está fazendo 300 anos, e é muito importante que passemos
a educar esta música tonal da forma que Bach desenvolveu a música, que foi através do seu cravo bem temperado, usando a escala temperada igual. E que isso aqui é apenas a escala de Dó maior. E essas coisas estão sendo explicadas neste livro, né? Neste livro aqui de iniciação musical. E neste de matemática você vai ter essa relação matemática que vem já desde Pitágoras, que através inicia-se com Pitágoras, depois você tem o Guido d'Arezzo, e ali com o Guido d'Arezzo se dá os primeiros passos para o processo definitivo dessa música, em que ela vai realmente se definir a partir de Bach e de Philippe Rameau. Então a ideia era só falar um pouco sobre essa música ocidental, tratar desse assunto e que os professores necessitam fazer essa reflexão, sobretudo os professores que têm uma formação acadêmica, seja a nível de uma graduação, e sobretudo aqueles que têm pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, stricto sensu, como também aqueles que fazem especialização e precisam fazer essa reflexão, porque não há como a gente não partir de um processo reflexivo e perceber que o efeito negativo, porque esse que foi o meu questionamento, qual é o processo negativo que vai se fazer o ensino da música usando a escala diatônica de Dó maior? E o efeito negativo que se faz aqui é justamente o ouvido atrofiado do aluno, porque a nossa memória visual auditiva, ela necessita pensar. Para que eu possa pensar nessas notas, há uma necessidade de eu pensar por aqui. Então eu não consigo pensar no Dó sustenido, obviamente, se minha memória visual e auditiva estiver por aqui, né? Eu só vou conseguir pensar o Dó sustenido. Eu só vou pensar nesse Dó sustenido se na minha memória visual e auditiva tiver esse Dó sustenido, né? Se minha memória estiver pensando por aqui. Além disso, a questão não é só a memória auditiva, a questão é que há um equívoco pedagógico tanto para esse processo dessa percepção, quanto para explicar a própria teoria musical, porque ela perde os conectivos. Porque eu vou explicar aqui a sexta, eu vou fazer a escala de Lá menor, mas a escala de Lá menor eu não consigo fazer ela porque eu preciso do Sol sustenido, só por aqui. Aí eu vou explicar os ciclos da quinta e aí daqui eu vou para o Sol e eu não vou conseguir fazer a escala de Sol porque eu preciso do Fá sustenido. Apenas com isso aqui eu não consigo fazer. Então fica faltando esse Fá sustenido, na verdade. Pelo menos na conexão. De onde é que ele vem? Ele vem do nada? Ele cai de paraquedas? Se as notas musicais são essas daqui? Não. As notas musicais são essas daqui, que isso aqui são frequências sonoras. Não é? Então é este processo. Então a aula de hoje é sobre isso. 300 anos da música ocidental. Não deixe de mandar um like de positivo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E vamos estudar de forma reflexiva essa música tonal, que ela tem muito a explicar, sobretudo na era moderna. E isso está sendo explicado aqui nesse livro, fazendo essa junção com o direito. Então, um fraterno abraço para todos e que Deus nos abençoe. Até a próxima!